5, 4, 3, 2, 1. Aí a gente vai contar. Você faz na tua vida, né? Os exemplos que eu vejo, você... Isso é Clarice. Clarice está com 8 anos hoje. Olá e boas-vindas ao Deuquímica, o podcast da BASF, turbinado pelo ONONO, o nosso centro de experiências científicas e digitais aqui na América do Sul. Eu sou o CH e vou acompanhar vocês numa série especial aqui no nosso podcast chamada Mulheres na Inovação, que a gente vai entrevistar mulheres que, com a sua atuação na inovação, estão transformando o mundo. Vem se inspirar com a gente. Eita, vamos lá! Olá e boas-vindas ao Deuquímica, o podcast da BASF, turbinado pelo ONONO, o nosso centro de experiências científicas e digitais aqui na América do Sul. A gente está aqui hoje, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, a gente está no ONONO, o nosso espaço maravilhoso, o nosso hub de inovação. A gente veio para cá para poder gravar o primeiro episódio de uma série especial do nosso podcast chamado Mulheres na Inovação. E a gente vai estrear esse primeiro episódio com uma convidada muito querida para mim, que eu tenho o privilégio de conhecer desde muito menino, desde muito criança, e já a gente vai apresentar essa convidada. A gente precisa falar que a gente está aqui cuidando de todos os protocolos sanitários, né? A gente está usando máscara o tempo todo aqui, a gente veio para cá com equipe reduzida, né? Prezando pela segurança de todas as pessoas. A gente está aqui com muita responsabilidade para poder gravar esse conteúdo e trazer esse conteúdo para vocês. E a gente vai começar, então, se apresentando, e eu vou me autodescrever para vocês. A gente está pensando também no nosso compromisso com a inclusão. A gente pode ter pessoas com baixa visão, pessoas com deficiência visual. A gente está gravando esse episódio aqui em vídeo, além da gravação de áudio, né? Então eu vou me autodescrever. Eu sou um homem branco, eu me autodeclaro branco, eu estou usando uma camiseta preta hoje, estou de máscara por conta da Covid, eu sou careca e por baixo da máscara aqui não dá para ver muito bem, mas eu tenho uma barba grisalha. E agora eu vou convidar a Letícia Lucas Ferreira para se apresentar, essa pessoa queridíssima pro meu coração. A gente desde muito pequeno se conhece, desde criança se conhece lá de Uberlândia, das nossas famílias eram amigas, né, Letícia? Isso a gente mesmo. Seguiu aí pela vida, a vida separou a gente, foi cada um para o canto, mas a gente nunca perdeu contato, né? A gente estava até comentando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravação, como é incrível que a gente fazia muitos anos que a gente não se via pessoalmente, mas continuava se sentindo conectado, né? Pelas redes sociais, pelos contatos que a gente sempre manteve. Ainda bem que existe a internet, né? Ainda bem. Letícia, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Você é a primeira que ia estrear Tô demais, Carlos. essa série Mulheres na Inovação. Você, para mim, é uma mulher muito inspiradora e a gente quer ouvir a tua história. Eu vou pedir para você se apresentar. Tá bom. Meu nome é Letícia, vou fazer minha autodescrição. Eu sou cadeirante, uma mulher cadeirante, tô com cabelo preso, tô com vestido e, por favor, valorizem esse momento, porque eu raramente uso vestido, um vestido colorido, e tenho a pele morena, assim, bronzeada. Digamos que mais morena de bronze. Arrasou. Eu sou mineira de Três Marias, Carlos. Fui para Uberlândia no ano 2000 e tô lá desde então. Assim, aí a gente vai contar o caminho, né, para chegar até Uberlândia, para chegar aqui hoje e ser o motivo da primeira convidada desse programa. Estou muito feliz. Então já vamos começar, porque a gente aqui vai falar sobre mulheres na inovação e você, para mim, é uma mulher inovadora, você é uma mulher empreendedora por todos os exemplos que você faz na tua vida, né? Os exemplos que eu vejo você atuando na tua vida. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para se apresentar e a gente vai chegar no objetivo da nossa conversa aqui hoje. Certo. Eu nasci em Três Marias e aos 10 anos de idade, numa viagem com os meus pais e uma irmã, a gente sofreu um acidente de carro e no qual os meus pais morreram, minha irmã morreu também e eu fiquei cadeirante. Então eu conheci muito cedo essa vida, né, de pessoa com deficiência, por uma experiência própria. Não tinha muita convivência com outras pessoas com deficiência. Até porque em Três Marias, uma cidade muito pequena, até quando eu morei lá, as pessoas com deficiência não saíam muito de casa, né, Carlos? Assim, cidade não é uma cidade acessível e tudo, mas enfim. Fui para Uberlândia em 2000, no ano 2000, a convite de uma tia, que é a tia Lourdinha, que a gente convivia, né? Sim. Seus pais eram muito amigos. E lá em Uberlândia, eu falo que a minha vida realmente aconteceu
pós-acidente, porque foi um mundo de possibilidades que se abriu para mim. Faculdade, amigos, né? Ter a minha casa, meu espaço. Então, assim, uma vida digna para mim pós-acidente começou a partir do momento que eu fui para Uberlândia. Muito interessante. A gente fala muito aqui no Letícia, que a inovação, ela acontece a partir de perspectivas diferentes. E a gente sabe que, principalmente na inovação, no empreendedorismo, a partir de um desafio é possível enxergar oportunidades, né? Uhum. Como é que foi isso para você? O que que o acidente representou para você de mudança na sua vida? Olha, eu vivo muitos desafios, inclusive gosto deles, porque me faz ir além de, de limites que até eu mesmo me colocava. O acidente foi uma fase pós-acidente, foi muito difícil enquanto eu morava em Três Marias, porque assim, a estrutura familiar se dissolveu, né? Eu perdi tudo. Meu irmão, que ficou comigo, se tornou extremamente agressivo, o irmão mais velho, então foi muito sofrimento até eu sair de lá. Saindo de Três Marias para Uberlândia, como eu falei, um mundo de possibilidades se abriu. Eu tive possibilidades de fazer faculdade, Carlos, e conhecer pessoas com deficiência. Eu não conhecia, eu não convivia, então fui fazer parte de uma instituição muito antiga lá que se chama Aparo. Fiquei um tempo em algumas reuniões, mas o grande acontecimento assim da minha vida não foi nem o curso de nutrição que eu fiz, foi iniciar no esporte após um episódio de trombose. Uau! Então, assim, veio o desafio da trombose, né, que é uma doença circulatória que eu adquiri pelo uso de anticoncepcional. E aí eu caí, virou a chave assim, eu falei, gente, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha saúde. De que forma? Aí surgiu um professor da faculdade, da universidade lá de Uberlândia, que me apresentou o esporte paralímpico. E eu, muito curiosa, fiquei envaidecida com as possibilidades que o esporte poderia me trazer. Uhum. Acreditei e fui. Então, em 2006, eu comecei a ser atleta. E eu era uma pessoa totalmente fora desse mundo, assim, do esporte. E aí foi muito interessante, assim, aí a vida começou de verdade. Que legal, você encontrou um novo propósito e garrou essa oportunidade, foi e fez acontecer, né? Foi um novo propósito que me trazia muito prazer, porque a Ótimo. faculdade eu terminei, e aí eu fui entender que ser nutricionista, você está sempre dependendo do outro, seja no hospital, você depende do médico, no consultório, você depende do cliente, numa cozinha industrial, você depende dos cozinheiros. E isso me gera um incômodo muito grande, quando você depende do outro para ter resultado. No esporte, se eu treino, eu tenho resultado. Então, praticamente tudo depende de mim. Claro que eu preciso de treinador, de espaço para treinar, né? Mas tendo isso, o resultado, o meu resultado, só depende de mim. Ali a entrega mesmo é você, né? Sou Você com eu você comigo mesma. mesma e assim, quero mais, treino mais, sabe? Então dá Claro. para medir. E eu gosto muito, eu descobri que eu gosto muito desse lugar assim do pódio, do lugar de destaque, do lugar de se esforçar e ver que o seu esforço tem recompensa, meio que quase que imediata, sabe? Claro. Eu adoro isso. E eu adoro ser desafiada. Quando falava, mas ir para uma seleção brasileira é muito difícil. Eu, com menos de um ano, eu estava convocada para a seleção brasileira que participaria do Parapan em 2007, no Rio. Uau. Foi assim, foi incrível, foi incrível. Foi uma descoberta maravilhosa, de potencial mesmo, físico, inclusive, né? Porque as pessoas olham para uma pessoa na cadeira de rodas e acham que as possibilidades são mínimas, né? Às vezes ficar ali num computador ou num call center. E Sim. não, as possibilidades são infinitas, né? A gente pode ser e fazer o que quiser. Tá vendo, mulher? Eu tô falando que você é uma mulher porreta, que você é super inspiradora, que você vai e faz. E isso, assim, tem total paralelo com a realidade de uma startup, por exemplo, né? Aqui no Nono, a gente trata a inovação e a gente procura levar a inovação para tudo que a gente faz, né? E principalmente tudo que a gente faz aqui, olhando para gerar valor não só para os negócios, mas também para as pessoas, né? O impacto Uhum. social e olhando para a sustentabilidade das ações. Olha que bacana. Eu consigo traçar um Carlos, paralelo? Vai. inclusive, essa questão social, eu ter começado na natação em 2007, 2006, em 2010, depois de resultados muito relevantes que eu tive no Mundial, foi criada a equipe paralímpica do Praia Clube, que é o maior clube Olha de isso. entretenimento da América Latina. Hoje, atualmente, são 21 atletas de resultados internacionais recebendo salário
sendo contratados pelo clube para serem atletas Que paralímpicos. É o demais. único clube no Brasil que paga salário. Que E demais. essa história começou comigo. Então, assim, é o que você está falando, da sustentabilidade e de mudança social. Isso, e a Entendeu? transformação. Você com a sua atitude super empreendedora, super desbravadora e inovadora, você Uhum, conseguiu provocar uma mudança, uma transformação na sociedade, e aí um efeito longevo, né? Esse legado que você ajudou a construir lá se exatamente. preserva até hoje, né? Tô te Sim. falando, mulher, você é essa mulher porreta demais. Adoro demais esse Quando exemplo, eu paro Letícia. para pensar assim na dimensão, né, que tomou isso, porque era uma coisa minha, né, só minha. Eu achava Sim, que era individual, né, a natação, e não. Eu vejo como cresceu esse projeto. Hoje eu não estou mais no praia, mas eu fico muito orgulhosa, assim. E eu não sei se as pessoas que estão lá têm a noção da dimensão daquilo que eu comecei, sabe? que demais. Eu acho o E a máximo. importância disso, né? E esse senso de comunidade é uma coisa muito interessante. A gente fala muito disso aqui também, né? E na inovação aberta tem essa coisa de que o conhecimento ele não deve ficar preso numa caixinha só. Quando você compartilha esse conhecimento, quando você recebe ideias que vêm de outras frentes, né? Isso cresce, pode virar uma coisa muito maior. Eu lembro quando você começou a adaptar a sua cadeira por conta da sua escoliose, Uhum, né? Isso é uma inovação do caramba, isso é uma inovação incrível, né? Você preocupada com com o seu bem-estar, uhum, seja uma pessoa que não tem escolha, você está na cadeira, como que você consegue deixar essa cadeira melhor? sim. Né? E você viu que as opções ali do mercado não atendiam a sua necessidade física específica. Você foi lá, batalhou e tem esse encosto adaptado, né? Conta um É. pouquinho como é que foi É isso aí. muito específico isso mesmo, realmente. É porque, assim, nem todo cadeirante vai usar a mesma cadeira, o mesmo tamanho de cadeira. Hoje em dia, ainda bem que existe a cultura das cadeiras feitas sob medida, né? Para quem, infelizmente, precisa ter uma condição melhor financeira, porque ainda são caros esses produtos. A Uhum. maioria dos melhores produtos é importada, a maioria. Mas o que eu precisava, Carlos? Eu estava com uma postura muito ruim na cadeira, porque a minha escoliose me joga para um lado, eu tento compensar para o outro. Então, ou eu caía para um lado, ou eu caía para o outro. E isso ia só piorando a escoliose. E eu fui em busca de uma solução para isso e conseguimos, através da Autoboc, fazer. Foi um trabalho muito manual, inclusive. Assim, não foi uma impressora, um scanner, né? Que Uhum. escaneou e jogou para uma impressora 3D. A gente fez, o Rodrigo fez um molde com gesso, depois passou para um plástico tipo PET, depois passou para um outro material que eu não lembro, e depois foi modulado no carbono. Olha Então, isso. esse carbono, esse encosto tem 3 lâminas de carbono, Que sabe? E demais. a de fora, né, que todo mundo vê nas costas, é aquela com carbono mais bonitinho, mais Olha que enfeitadinho. incrível. Olha E que assim, incrível. e foi realmente uma inovação a criação desse encosto. Não existe outro. Se eu chegar na loja, não tem como comprar outro. Sim. Vai ter que ser feito sob medida para você ou para qualquer outra pessoa. Outro exemplo que eu lembro também é quando. E você cria muito conteúdo, né? Eu acho isso uma coisa muito incrível também, que você cria conteúdo nas suas redes sociais. Esses conteúdos também beneficiam outras pessoas, né? Que talvez não tiveram Sim. o mesmo acesso às informações que você já tem muito mais estrada que elas, né? Eu lembro quando você contou a história do pneu, que ficar trocando a câmara do pneu era terrível, muito caro, né? Isso é uma inovação. Você encontrou uma solução para resolver um problema, né? Como é que foi esse lance do pneu? Ah, do pneu existe assim. Existe os pneus com câmara e a parte de fora. Mas esse dia que eu postei foi da almofada. Ah, A da gente, almofada, foi a boa. almofada. Vale lembrar, eu não falei, né, que tem 28 anos de cadeira. Olha Vai isso. fazer 29 agora, dia 21 de abril. É história, hein, fia? É muito tempo, é muito perrengue, é muita coisa que a gente aprende nesse caminho. Mas da almofada é o seguinte: a minha almofada, para evitar machucados, para evitar escara, Uhum. que é aquela úlcera por pressão, né? E cadeirante é super comum, ela é feita de gomos de ar, é de borracha, tipo câmara mesmo, de pneu. E eu conversando com amigas aqui de São Paulo, tem uma loja aqui que cobra R$ 90 por furo para remendar o furo. Eita. E a borracha, assim, não pode ser um material duro porque ela infla, né? Uhum. Então tem que ser um material elástico. Eu falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Eu peguei uma fita dupla face, limpei direitinho e tal. Falei, eu vou ver se isso aqui funciona, porque se funcionar, tá fácil, eu carrego essa fita para todo lugar. E se a almofada fura, eu fico no assento mais duro e pode me causar um machucado. Pouquíssimo tempo já pode me causar um machucado.
E não é que deu certo? Olha Eu isso. falei, cara, eu tenho que passar isso para frente, porque tem gente que não tem condições ou não mora num lugar que tenha uma oficina que faça esse remendo. Pode ser feito com remendo de bicicleta? Pode, de câmara de pneu de Uhum, bicicleta. Mas ele fica mais duro, a sim. cola cristaliza, sabe? Peguei a dupla face, colei. Tá cheio de dupla face aqui embaixo, viu, Olha gente? Tá isso, cheio de gente. buraco aqui, Não, mas tá tudo tampadinho. outro grande exemplo de como você consegue encontrar soluções diferentes para resolver problemas diferentes, igual no universo de uma startup, né? Quando a gente tem um desafio de desenvolvimento de um novo modelo de negócios. A gente faz protótipos, né? Você foi lá, você tentou para ver se a solução da fita dupla face ia funcionar, você viu que Funcionou. funcionou, e olha aí de novo, a E sua ideia passei para inovadora, frente. empreendedora, você passou para frente, você está beneficiando uma comunidade. Exato, Total exato. inovação, Não, o gata. A sua pessoal já existência é testou. uma inovação, O pessoal já Letícia. testou e aprovou. Que demais, que Tá tudo demais. certo. Agora vamos pro teu livro. Eu quero falar do seu livro, né? Pensando também nisso de como você consegue fazer com que o seu exemplo beneficie outras pessoas, né? Conta pra mim como é que foi a experiência do livro. Menino, nunca imaginei que eu fosse virar escritora. E eu tenho até uma timidez em falar, né, que eu sou também escritora, porque eu não escrevi outros livros. Mas, enfim, eu tenho um livro impresso maravilhoso, um livro infantil que eu fiz pensando na necessidade que eu percebi com a minha filha. A gente tem que falar da Clara, não falamos Isso, ainda. Clarice. A Clarice está com 8 anos hoje, e eu acho que ela tinha perto de 6 anos. Ela estava numa escola onde um dia ela chegou falando assim: Mamãe, a Estelinha tem sorte, né? Eu falei, por quê? Porque a mamãe dela anda. Eu falei, engraçado, filha. Eu enxergo de outra forma. Você também tem sorte, porque você tem uma mãe que anda de cadeira de rodas. Eu senti a necessidade das crianças falarem com mais tranquilidade sobre isso, sobre os pais com deficiência, que é um assunto que os próprios pais que não têm deficiência ou que não têm crianças com deficiência têm dificuldade de falar. Muitas vezes eu vi no shopping, às vezes a criança me olhando e querendo perguntar, a mãe puxava e falava assim, tipo, para, não faz nada, vambora. Porque é um tabu, né? Um mito de que, sei lá, se alguém for falar comigo ou perguntar, eu vou achar ruim de explicar o que aconteceu. E eu sempre fiz questão de explicar muito para a Clara como aconteceu o acidente, onde que machucou, que foi lá no fiozinho que comunica o cérebro com a perna e tal. E eu precisava falar isso para as crianças de que forma? De uma forma lúdica, bonitinha. E eu usei uma analogia da sereia. O livro se chama Minha Mãe é uma Sereia, inclusive também por causa do filme que eu adorava, aquele filme Que com a Cher. demais. E por que uma sereia? A mamãe nada, né? Fiz esse link da natação. E o que que dá mobilidade para a sereia na água? A cauda A dela. cauda O dela. que me dá mobilidade na terra? A minha A sua cadeira. cadeira. Não é um problema para a sereia ter uma cauda. É um problema para mim ter a cadeira? De maneira alguma. Que demais. Então, isso precisa ser dito de forma mais leve, mais tranquila. E eu acho que o resultado foi muito positivo, Carlos. Muito. E eu, como sempre, falhando, não trouxe o livro, né? Ah! Viajei de Uberlândia para São Paulo sem um livro. Enfim. Não, mas a gente vai colocar Eu aqui preciso aprender. como que as pessoas conseguem comprar esse livro. Onde que esse livro O está livro disponível? está disponível na internet, mas eu sempre recomendo que comprem de mim ou da Ju. A Ju é minha amiga, que também é cadeirante. Também foi mãe junto comigo, assim, na mesma época. Que legal, Mãe do Letícia. Davi. A Ju ilustrou o livro lindamente, com muita sensibilidade. E eu sempre peço, ou entre em contato comigo ou com a Ju, Tá porque bom. o percentual que vai de valor para a gente na venda pela internet é mínimo. E aí eu acho que nem valoriza a gente. E também a gente pode fazer autografado, pode fazer uma dedicatória. Eu acho mais especial. Que legal. Então a gente Sim. envia para onde quer que seja. Ótimo. Então a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar também na descrição do episódio, como que as pessoas entram em contato com você para poder adquirir esse livro, que é a coisa mais linda do mundo. Ok. Eu vou querer um livro, porque eu ainda não tenho meu livro. Ai, Isso é que outro horror. absurdo. Eu ainda não tenho. A gente já falou tanto desse projeto do seu Pois livro, eu é. admiro, achei massa a história, a maneira como você construiu essa história. Eu preciso da minha cópia, eu vou querer minha cópia Você vai ter a sua autografada, hein, cópia Letícia? autografada, dedicada para você. Pode Muito deixar. bom. Vamos falar da Clarice? Como é que a Clarice surgiu na sua vida e essa questão da gravidez? Uma mulher com deficiência grávida. Certo. Eu já conheci algumas mulheres cadeirantes que tiveram filhos e tal. Carlos, não existe uma diferença entre uma mulher cadeirante e uma mulher que não seja cadeirante para ter uma gravidez. Porque
independente da deficiência, qualquer mulher pode sofrer um aborto por qualquer motivo, no começo da gravidez principalmente, né? Então, assim, a minha deficiência não me limita a ser mãe. Ok. Eu estava passando por um momento muito difícil emocional, muito difícil, assim, de muito conflito, um relacionamento muito conturbado. E eu precisava, Carlos, até por causa do acidente, de tudo que aconteceu, que aquilo não tinha sido tratado, eu precisava entender que história é essa de amor incondicional, que você dá sem pedir em troca. Então, as minhas relações estavam muito baseadas nisso, de esperar, de dar e esperar, de dar e esperar. Eu precisava entender que relação era essa. E eu sabia que eu poderia evoluir muito como ser humano, sabe? Ser melhor para mim, para as pessoas com as quais eu convivia. E eu fui atrás. Eu falei, cara, eu acho que a única forma é ser mãe. Nunca tinha pensado em ser mãe até então, tá? E eu falava, eu Uau. negava. Eu falava, não, para que ser mãe? Não quero e tal. Só que aí, chegando perto dos 30 anos, eu falei, eu vou ser mãe. Eu tava de namoro terminado. Tirei o DIU. Falei, eu vou ser mãe. Não interessa como, de quem, quando, mas eu vou ser mãe. Projeto de vida. Projeto de vida. E aí, eu reatei com o pai da Clarice e tudo. E falei, olha, a ideia é essa. Você topa, você quer, não quer? Ele tem 2 filhos já, o Paulo e a Luísa, que são super queridos, irmãos super amorosos. E aí eu tive a Clarice, foi programado, eu desejei. Foi uma gravidez extremamente tranquila. Não tive nenhuma intercorrência que normalmente acontece, uma infecção de urina, que é muito comum, né? Que aumenta o risco de aborto. Nada, Carlos, nada. Que ótimo, Letícia. Houveram incômodos físicos, obviamente, porque eu fui perdendo um pouco da minha autonomia e mobilidade, naturalmente, né? Porque eu estava carregando um bebê aqui dentro. Mas nada que me atrapalhasse a viver, a ter minha rotina. O mais difícil eu achei que foi depois, por causa do... Eu não romantizo muito a maternidade, tá? Mas porque eu era um objeto para aquele ser. Eu precisava estar ali presente o tempo inteiro, e isso me tirou muito o que eu conquistei com muita dificuldade, que foi a minha liberdade, minha autonomia. Então foi difícil lidar com isso no começo. Mas eu não tenho o menor pingo de arrependimento ou de, eu não devia ter feito isso, minha carreira podia ser diferente, de maneira alguma. Foi a melhor coisa, o melhor projeto da minha vida foi a Clarice. E é muito Sem legal dúvida. ver a sua relação com ela, ver como ela te ajuda com a cadeira às vezes, né? Você posta nos seus stories, por exemplo, que ela te ajuda às vezes a sentar ou fazer um exercício, né? Você tá fazendo exercício em casa. E a gente vai ter que falar também da tua vida no CrossFit, gata. Claro. Temos que falar Na desse natação, CrossFit no na sua cross. vida, na natação, né? Como que você... essa sua dedicação no esporte, né? Que eu acho uma coisa incrível. Carlos, sobre a Clá, eu não fico usando a Clarice como uma ferramenta para me ajudar, mas eu estimulo ela a entender que todos precisam de ajuda. Não é que assim, ela é minha escrava e ela tem que me ajudar. Ela não tem que me ajudar, mas eu mostro para ela que não custa nada ajudar. Se ela tá ali, ela pode me ajudar, ela pode fazer, ela pode se oferecer, entendeu? Então eu não, entre aspas, eu não escravizo a Clarice Eu nesse vejo que sentido. exatamente pelo contrário, né? Assim, é zero capacitismo, né? É Você zero. trata tudo de maneira muito transparente com ela. Você Sim. explicou como é que foi seu acidente, você explicou como é que é a sua vida na cadeira, né? E já explica essa coisa do capacitismo, né? Que a gente ajuda uma pessoa com deficiência quando a ajuda é necessária. Se a Sim, pessoa quando a pessoa precisa de pede. ajuda para empurrar a cadeira, tem um buraco na rua que você precisa de ajuda Sim, para ter mais e estabilidade. não há problema em oferecer ajuda também. Se a pessoa não precisar, ela vai falar que não e tá tudo certo, sabe? A Clá, às vezes, fala assim, mamãe, você viu como aquela criança te olhou e tal? Eu falo, Clá, é natural, ela não deve conviver com ninguém com deficiência, é natural que ela fique curiosa, ela não tá olhando de ruindade, ou achando feio, ou querendo, né, criticar. É uma criança que não convive com outras pessoas com deficiência. Tá tudo bem, Pois é. normal, a gente pode explicar para ela. Eu tento não gerar esse sentimento nela também de não pode olhar, sabe, de não me toque. Não tem isso. Trazer a não tem isso. naturalidade, né? E assim que a Vamos gente, aos pouquinhos, que a explicar. gente vai transformando a cultura, né? Isso, vamos explicar, porque aí ela vai olhar para outra pessoa e vai saber o que pode ter acontecido, né? E não ter medo de perguntar. Demais. Mas bora lá, sobre o esporte, Carlos. Olha, foram desde 2006 na natação, né? Fui campeã mundial, medalhista pan-americana, tive muitos títulos importantes. Viajou mundo Viajei afora. mundo, coisas que eu não faria se eu estivesse trabalhando como nutricionista, uma nutricionista comum. Talvez eu não teria essa possibilidade, entendeu? E viajei para muitos lugares, né? Conheci muitas coisas, muitas pessoas e tudo.
E aí, a natação foi chegando num ponto de decadência, de resultados, de tudo. O que eu fiz? Entrou a pandemia, ninguém estava competindo. Eu já tinha sido demitida do Praia, então não tinha mais a estrutura de treinamento que eu tinha, nem salário. E eu não sei ficar quieta, eu não consigo ficar quieta. Assim que liberaram as academias, eu falei, cara, vou pro cross. Eu vou pro cross porque ali tem 2 coaches o tempo inteiro, né? É dinâmica a aula, tem mais pessoas. Comecei a ir mais frequentemente no cross e quando eu vi, eu estava competindo. Apareceu lá, Open CrossFit 2020, eu acho. Não, 2021, 2021. Falei, cara, eu vou participar disso. Eu não sei como que é, eu não sei como que faz, mas eu vou, Mas vai. não tô nem aí. Tem um desafio na sua frente, você vai lá, né? Se eu tô aqui treinando, por que eu não vou conseguir competir, Muito bom. né? E fui, competi, fiz 3 competições ano passado, eram competições online, eu fazia, gravava, tudo certinho, sem corte, né, para mandar. E fiquei, eu acho que em 12º no ranking mundial da CrossFit. Fiquei em 6º num ranking que é só para pessoas com deficiência, que chama We Watch. Tá. É um pessoal dos Estados Unidos que criou. E eu achei o máximo competir. E agora, aos quase 40 anos de idade, estou indo para o halterofilismo, que é o powerlifting. Segura essa mulher, gente. Segura essa força. mulher. Segura nada. Eu amo fazer força, eu amo me desafiar, como eu já disse. E o powerlifting, para o Paralímpico, é só movimento de supino. E é treino de força, 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 assim, o tempo inteiro. E eu tô indo. Olha O dia que tiver competição, já tô lá. Ninguém segura esta mulher. Ainda bem. Ainda bem. Isso aí. Meu, genial. E muito legal também ver a inclusão do box, né? Que eu vejo você postando lá os seus vídeos. Não precisou adaptar uma estrutura da academia. E é muito massa ver as pessoas interagindo, você interagindo com a sua cadeira pra cá e pra lá, a galera correndo, pulando nos quadrados lá, nos tablados e tal, e você fazendo os exercícios adaptados à sua necessidade física, mas tá lá fazendo guerreira, muito legal isso. Olha, a academia que eu tô, nós somos parceiros, Academia Personal e Companhia, lá em Uberlândia, e assim, não teve um dia que eu me senti assim, hoje não é pra mim. Sabe, os professores todos adaptam as aulas. Se não dá para se é um movimento só de perna, um agachamento, alguma coisa do tipo, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, sempre adaptando para mim, para aquilo que eu tenho possibilidade de fazer. Muito e para correr, o dia que o Renato colocou o esqui na ponta da escada, que é fora da academia, porque o pessoal sai da academia, desce uma escada e faz a volta no shopping lá. O dia que ele colocou o esqui lá na ponta da escada, tipo assim, não, você vai correr ao ar livre também, você vai fazer seu aeróbico ao ar livre. Nossa, para mim foi assim, um conforto, sabe? Um acolhimento, foi incrível. Foi maravilhoso. Cara, que legal, tá vendo? Eu falo para você que com o seu exemplo, com esse teu espírito empreendedor, de inovação, você vai transformando a cultura e vai transformando todo mundo à sua volta. Isso é muito importante. Carlos, quando eu sofri o acidente, lá em 1993, não existia internet. Né? Você sabe, você é dessa época. Eu lembro, minha filha, a gente teve que ver as notícias do seu acidente impressas no jornal. Pois é, né? Era assim, ou era televisão ou era jornal impresso. E como que eu ia buscar referências? Se nem na televisão tinha, porque as novelas eram assim, o cara caía do cavalo, 3 semanas depois ele voltava a andar, né? Ficava cadeirante e depois voltava a andar, como um milagre. Então, assim, não tinha referência nenhuma, eu não tinha quem recorrer, eu não conhecia ninguém com deficiência. E hoje eu uso muito o Instagram para ser referência para essas pessoas. E o que eu faço? Eu sou atleta, eu sou esportista, então bora lá mostrar que tem 1000 possibilidades de exercício que dá para fazer, não precisa ficar ali perdendo saúde em cima da cadeira, né? Adoecendo, e muitas pessoas que recém sofreram acidente me procuram. Eu tenho uma amiga que a gente se tornou muito amiga, a gente ainda não se conhece pessoalmente, que é a Caterine, eu sempre cito ela. A Cate me achou com 6 meses de lesão. E hoje ela está super bem, vai casar daqui um tempo, está se exercitando, sabe? É uma pessoa que busca, que quer viver. E é muito bacana isso, sabe? Uma pessoa encontrar em mim uma possibilidade, né, de vida como cadeirante. Eu acho isso muito legal. Ser essa referência, para mim, é a coisa que eu tenho mais orgulho hoje em dia, assim. Mais orgulho, de verdade. Isso é muito bom. Letícia, como que você vê a inovação como ferramenta para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência? É totalmente necessária e realmente muda, transforma a vida. E não só de pessoas com deficiência física, Carlos. Pensa nos softwares de
para pessoas que têm deficiência visual. De leitura de Cara, é sites, incrível, né, de de leitura de navegação. tela, Uhum. sabe? É incrível, é incrível. O braille, tudo isso é inovação, né? Coisas que há 30 anos atrás, as pessoas com deficiência, elas nem saíam de casa, elas ficavam dependentes dos familiares, né? E hoje em dia trabalham, estão na rua, tem o piso tátil, igual tem aqui no espaço de vocês, conseguem se locomover sem estar dependendo o tempo inteiro de alguém. E para as pessoas com deficiência física que são amputadas, por exemplo, já viu as próteses de corrida? Sim, Que maravilhoso! O uso do carbono com materiais mais leves, na né, mais confecção de duradouros. cadeiras, de próteses, de equipamentos para uso diário, assim. Então, a inovação ela tem que estar presente e ela está presente nas nossas vidas o tempo inteiro. Sim. Eu até criei uma inovação. Ah, é? É. Conta pra gente. O meu José Maier, o O seu- pegador. O José Maier é um capítulo à parte. É o capítulo à parte. Fala do José Maier, Letícia. José Maier, eu coloquei, porque é o pegador das novelas, né, da Globo. Eu fiz um pegador de cabide, porque eu não tinha condição de fazer o meu guarda-roupa mais baixo, o cabideiro mais baixo, porque eu precisava de espaço para baixo de gaveta, para cima. Uhum. O cabideiro ficou na altura normal. Aí eu criei um pau, um pau com um ganchinho na ponta, assim. Então eu vou lá, desencaixo o cabide e pego e coloco de novo. Genial. Fora o rodo, né? O rodo é uma coisa que já existe, mas eu criei um novo uso para o rodo, que é catar as coisas em cima do armário. Então, assim, a vida vai acontecendo, a gente vai criando alternativas. Não, e a gente acha que inovação é só tecnologia, né? Só solução tecnológica. Inovação também é você pegar uma coisa que já existe para um determinado fim, tipo o rodo, né? E você conseguiu adequar a outra utilidade. Os cadeirantes me entendem quando eu falo do rodo. Todo mundo tem um rodo de estimação, porque ajuda demais, Carlos, demais. E o Zé Maier, inclusive, agora te ajuda a recuperar a cadeira. Quando você tá entrando no carro, ela vai escapando, eu já vi que você gancha ela. A Rita foge quando eu não aciono o freio, eu pego o Zé Maier e puxo ela de volta para mim. Ai, que demais, que demais. E você é uma mulher super independente, você dirige, você veio de Berlândia aqui para São Paulo dirigindo com a Clarice, né? Eu adoro essa liberdade, adoro ter meu carro. Foi uma das coisas que mudaram muito a minha vida, foi a compra de um carro. Para ir para a faculdade, para fazer tudo que eu preciso. De ônibus, a gente sabe que existe. Uberlândia é uma cidade muito acessível, Carlos. Que bom, que bom. Mas perde-se muito tempo, né? E como eu tinha a possibilidade de ter o carro, por que não? Mudou demais minha vida. Carlos, vamos falar um pouquinho de autoestima? Claro, com certeza. Vamos. Eu não sei o que você ia falar aí agora, mas eu já... Vai fundo. Já estou me metendo aqui. Vai. Eu queria contar de um projeto que eu fiz, que é O Dia que eu Olhei para Mim. É um projeto fotográfico feito com fotos minhas, nua, porque eu tinha uma dificuldade grande de aceitação da mudança que ocorreu no meu corpo após o acidente, por causa de má postura, que ainda não tinha um encosto como esse, por exemplo, né, que me acomodasse. Então, a minha escoliose, a minha obliquidade pélvica, que é o giro do meu quadril, me trazia muito incômodo. Sempre trouxe, assim, não era a atrofia das pernas que me incomodava, né, por causa da lesão medular. E eu fiz esse projeto fotográfico para mim, para eu trabalhar comigo, junto com a minha psicóloga, a questão de me olhar e me aceitar e ver beleza, né, naquilo que eu não conseguia enxergar. Quando eu vi as fotos e revirou tudo aqui dentro, foi assim... como é que fala, gente? Transformador. Foi muito transformador, muito transformador. Eu falei para a Cíntia, fotógrafa, falei, Cíntia, a gente não pode guardar essas fotos. Eu não tenho coragem de guardar essas fotos só para mim, porque as pessoas precisam ver que eu tive coragem de me olhar e se encorajarem a se olhar também. E foi um projeto maravilhoso. Tem o Instagram dele, só que eu não alimento muito porque as coisas não aconteceram mais. E eu queria muito que esse projeto se estendesse. A gente precisa de verba, precisa de investimento. Para quê? Para a gente ir até as pessoas e fotografá-las. Eu tenho amigas que já estão na minha lista. Eu queria muito que ele acontecesse, sabe? Que crescesse mais. Porque é muito bonito você ver alguém se olhando e se amando. Eu acho que você também pode falar um pouco disso, né? Sim, da sua experiência pessoal, né, Carlos? Com certeza, Quando a gente se ama, a gente olha para o mundo de forma muito melhor. Não olha com aquele ranço, com aquela resistência, né? De que vão me julgar, que vão vão me achar feia ou isso ou aquilo. Foi transformador, foi maravilhoso. Sim, eu sei do que você está falando, que eu passei por uma experiência muito parecida, né? Eu cresci uma criança obesa
que sofria muito bullying na escola. Eu cresci um adolescente, desenvolvi talvez até a obesidade, que é uma doença crônica e Uhum. que eu trato hoje com muita seriedade. Eu precisei ressignificar a obesidade também e a relação com o meu corpo. Isso aconteceu depois de adulto. E eu também fui convidado a fazer um ensaio. No meu caso, eu fui convidado a participar de um projeto que já existia. Uhum. E esse projeto chama Other Colors, que são as outras cores. As Maravilhoso, eu outras cores fiz. que não são as, entre aspas, normais, né? As Uhum. convencionais. E foi a primeira vez que eu me vi fotografado. E era um ensaio sensual também, então E eu você tava gostou? nu, seminu. A minha primeira reação foi de choque. Eu E também. eu precisei de um tempo para enxergar toda a beleza que eu ouvia muitas pessoas dizendo que reconheciam em mim, mas como você falou, foi um ponto transformador para minha autoestima e para Uhum. mudou a relação comigo mesmo, com o meu corpo, com a saúde, inclusive me ver naquele corpo despertou uma necessidade de cuidar da minha saúde, porque Uhum. eu amo tanto quem eu sou, na minha forma que eu preciso estar saudável, porque eu quero viver muito Sim, mais e exatamente. ser pleno nesse corpo que eu habito, né? Tem uma Exatamente. frase da Clarice Lispector, olha que legal, sua filha chama Chama Clarice, eu vou Clarice por trazer causa da Lispector. uma referência de Clarice Lispector. No livro A Hora da Estrela, a personagem Macabeia, que é uma personagem muito sofrida, ela fala uma coisa: já que eu sou, o jeito é ser. Uhum. E ser bem, né, e E ser ser bem, ser feliz feliz e conviver bem com a gente mesmo, foi né? muito bom esse ensaio, Carlos, foi A maravilhoso. gente vai divulgar ele aqui também, porque com certeza esse Vamos. projeto precisa de mais alcance, né? E chegar em mais pessoas Se alguém quiser investir, assim, pode me procurar, porque é um sonho que não é questão para eu ganhar dinheiro, é para as pessoas para mesmo, chegar em sabe, para mais chegar pessoas, nas exatamente. pessoas. Essa sua preocupação com a comunidade, essa sua preocupação Isso, com a outra é uma coisa muito bonita. é. Assim, se tornar cadeirante depois de adulto deve ser muito mais difícil do que quando criança, né, porque eu cresci com esse corpo. Um adulto que perde os movimentos, que vê o corpo sendo transformado, é um choque grande. Então, É, para essas pessoas ficarem tranquilas, sabe? Acalmarem o coração. que bom. Bom, a gente vai estrear um quadro novo aqui no nosso podcast, que é o Eu Indico. A gente já tem nas nossas redes sociais o Onono Indica, que o Hum. Onono sempre leva dicas para comunidade da inovação e para os nossos Onono Lovers. A gente chama a nossa comunidade de Onono Adorei. Lovers. Então hoje a gente vai estrear esse quadro aqui no nosso podcast com você. Eu indico. Eu queria pedir para você deixar uma dica para as pessoas que estão ouvindo a gente de um conteúdo para elas consumirem, de alguma coisa relacionada à inovação e qualidade de vida de pessoas com deficiência, mulheres empreendedoras, enfim, o espaço é seu agora para você indicar Tá. algum conteúdo, alguma coisa que as pessoas precisam saber. Olha, Carlos, eu não vou indicar um conteúdo só, porque seria injusto. Eu tenho amigas com deficiência que criam diversos tipos de conteúdo, desde moda até inclusão no mercado de trabalho. E não seria justo eu falar só de uma. Mas, assim, sigam pessoas com deficiência, digita a hashtag inclusão, hashtag pessoa com deficiência, e sigam, entendam um pouco desse mundo para que ele não seja um tabu. Até que idade você vai considerar a deficiência um tabu ou falta de produtividade, sabe? Sigam pessoas com deficiência. Comecem por mim, claro. Ah, muito Letícia bom. Lucas ponto Ferreira Já deixa o no arroba aí. Instagram. Eu trabalho mais no Instagram. Eu não sou aquela pessoa que gera conteúdo muito programado. Eu falo do meu dia a dia, eu mostro meus exercícios e eu tenho uma pitadinha assim de comédia, porque eu não sei não ser engraçada, não ser divertida. A vida fica mais leve, né? Com um Sim, pouco eu de gosto comédia. da coisa mais leve, assim, sabe, Carlos? Tenho alguns parceiros e tal, mas assim, a minha vida é ali do Instagram, é falar do meu dia a dia com a Clarice e do esporte, que é o que eu amo, que eu descobri que faz a minha vida ser muito melhor. E se exercitem, cuidem de vocês, da saúde. É isso. Bom, agora é a minha vez de indicar, e você roubou minha indicação, porque eu ia indicar que as pessoas seguissem o seu arroba. É uma delícia acompanhar seus conteúdos, o seu dia a dia, né? E você tem também uma série dentro do seu arroba lá no Instagram, que é o Letícia Por Aí, né? Você Isso. mostra situações suas do dia a dia, né? Conta um pouquinho mais desse negócio aí. Olha, o Letícia por aí foi uma virada de chave que até com a ajuda de um amigo meu eu dei, que é o seguinte, Carlos, eu cansei de reclamar de quem não tem acessibilidade, de quem para em vaga para deficiente, de quem faz errado. Eu cansei disso porque pesa demais e pesa mais para mim do que para quem está ouvindo minha reclamação.
eu passei a ressaltar os lugares que têm acessibilidade. Então, eu legal. vou no lugar, a pessoa me contrata, pode me contratar, eu vou no lugar, faço um tour pelo local, mostrando como está adequada a acessibilidade, e no final eu passo para ela o que precisa melhorar, o que está ótimo, eu dou esse feedback no final. Olha que E aí, bacana. com isso, quando você dá os parabéns por algo que está legal, outras pessoas também vão querer, porque a gente é vaidoso, né? Então, assim, por que a Letícia tá lá e não tá aqui no meu restaurante? Ah, Não, que legal. peraí, o que eu tenho que fazer A para estratégia. essas pessoas virem para cá também? Acessibilidade. E acessibilidade começa na atitude, tá? É atitudinal, é a principal. Olha É a isso. principal. Escrevam, a acessibilidade começa na atitude. É. Gostei, Cara, Letícia. eu já fui em lugares que não tinham acesso pleno, que eu não conseguia ter autonomia total, mas a pessoa te oferece uma ajuda, te pergunta como que ela pode melhorar aquele espaço, né? Então, assim, a acessibilidade realmente, o principal é na atitude, Que legal. que é o mais difícil, eu acho, sabe? Porque construir uma rampa, pôr uma barra, fazer um piso tátil é fácil. Agora, mudar os conceitos de alguém é muito mais difícil. Então, assim, E a ideia sustentar é isso, né? essa, e Fazer com que seja sustentar, sustentável, né? justamente, passar para frente. Então, a ideia do Letícia por aí é isso, dar os parabéns para quem tem acessibilidade. Claro, se tornou um produto meu, né? Muito legal, necessário. É, A gente precisa ganhar claro, dinheiro, eu né? preciso pagar minhas contas. Mas é muito bacana isso. Você vê que as pessoas gostam de mostrar que ali tá bacana, que ali recebe todo mundo, entendeu? Então é isso. Genial. Letícia por aí. Muito Obrigada bom. pela indicação do Letícia por aí. Eba! Eu gosto demais de assistir seus conteúdos, é uma maneira de também estar perto de você, né? Já que a gente está em cidades diferentes. Sim. A gente continua aí mantendo a proximidade. E eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. A gente soube casar essa oportunidade de você estar passando aqui por São Paulo e conseguimos vir aqui para o nosso espaço, respeitando todos os protocolos sanitários, né? Muito feliz em te ver, muito feliz em estar compartilhando esse momento aqui com você. E que inspiração, porque para mim você é essa mulher empreendedora, você é essa mulher guerreira, e tinha que ser o exemplo para estar aqui com a gente nessa série de Mulheres na Inovação. Porque, como eu te falei, eu vejo inovação em tudo que você faz, eu vejo empreendedorismo em tudo que você faz, e você é protagonista da sua vida. Sou. Então, eu acho isso muito bacana para a gente compartilhar esse exemplo com a nossa comunidade, o Nono Lovers aqui. Estou muito feliz que a gente conseguiu realizar esse momento. Muito obrigado, Carlos, Lei. eu agradeço a empresa que tem esse espaço de promoção da inclusão e fico muito feliz que eu tenha sido a primeira a estrear esse quadro e que ele seja, assim, vida longa a esse quadro que você está começando hoje. Parabéns. Yes, que assim seja. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, que ouviu a gente aqui no Deu Química. Continue acompanhando os nossos conteúdos aqui no podcast, os nossos vídeos. A gente também tem uma plataforma de streaming, de transmissão ao vivo de conteúdos, que é o Nono Plus. Vai estar tudo bem descrito aqui para que vocês possam acessar. Muito obrigado pela companhia. Continuem se cuidando e acompanhando a gente aqui no Deu Química. Obrigado. Tchau. BASF. We create chemistry.